Boa noite, galera! Boa noite a todos! Estamos começando mais uma live esquenta de um vídeo novo no Intervenção. E o vídeo novo de hoje é a novela que vai ser um verdadeiro sucesso no SBT, A Infância de Romeu e Julieta. Boa noite a todos, a galera ainda chegando. E você já sabe que o Esquenta sempre é uma entrevista com um famoso, contando um pouco da sua história, curiosidades, segredos e muito mais da carreira e também dos bastidores da televisão. Então, já digo boa noite a todos vocês. Boa noite Ale, boa noite Gustavo, boa noite Central, DPA fãs. Inclusive a gente fez intervenção especial com o DPA, entrevista exclusiva com o Stefano, foi muito legal. A Raquel tá aqui também, a Márcia tá aqui também, o Bertoco tá aqui também, a Renata, deixa eu ver quem mais, o Eduardo, a Thay, o Jokdin, é isso? Falei certo? O Franca Gendel tá aqui com a gente, a TV Campo Belo, do Maxwell Neves. Gente, daqui a pouco o Matheus Baldi vai entrar com a gente. Ele teve um compromisso, está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco já entra para esse bate-papo muito legal, para a gente saber tudo sobre a carreira dele nesse esquenta, nessa espera da entrevista com o elenco, com os protagonistas de A Infância de Romeu e Julieta, com exclusividade no Intervenção. Olha, outras pessoas, inclusive do SBT, entrevistaram o elenco de A Infância de Romeu e Julieta. Mas ninguém, se eu chequei, perguntou o que eu perguntei. Então, porque eu fui a fundo para descobrir, porque com certeza você que está aí do outro lado está curioso para saber quem é quem na novela. Não é verdade? Uma garotada nova, começando agora. Alguns já tem uma carreira, né? Alguns vieram da Globo, né? Alguns vieram da Record, mas tem gente fazendo estreia. Tem gente fazendo estreia nessa nova novela da SBT que estreia amanhã, 8h45 da noite. E a gente, antes, né, faz também esse esquenta da estreia com exclusividade aqui no Intervenção. Então daqui a pouco tem, né, entrevista exclusiva com o elenco da nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta. TV Conectado acaba de entrar, seja bem-vindo. Deusa Costa também seja bem-vinda. Bernadette, seja bem-vinda também. Quero saber de onde vocês estão falando, como é que tá por aí. A gente, por enquanto, bater esse bate-papo até chegar o Matheus Baldi pra gente conversar bastante, vocês matarem todas as curiosidades, o que vocês querem saber sobre ele, né? A Deusa Costa mandando boa noite, falando que está em Amazonas. Que legal! Eu sou louco para conhecer o Amazonas, Manaus, né? Mas eu ainda vou ter a oportunidade. Já estou falando aí com um amigo, né? Um amigo chamado Siqueira Júnior. Vamos ver se ele me ajuda para conhecer aí Amazonas, conhecer Manaus. E vai ser bom demais conhecer essa terrinha tão abençoada, tão rica, né? E tão bacana, né? Afinal é o pulmão do mundo, não é mesmo? A Central DPAs, sou do interior de São Paulo. De que lugar do interior de São Paulo, Central DPAs? Fãs. O Frank Rodrigues acaba de entrar, seja bem-vindo. A Jokden Diniz fala que é de São Luís do Maranhão. Olha que legal! Quero muito agradecer a todos desse Brasilzão que me acompanha, né? Que está sempre junto comigo na minha carreira, né? Que curte o meu trabalho no Intervenção, e a gente está sempre fazendo algo incrível com muito amor e carinho para você. A Central DPAs Pinhal, talvez você não conheça.
Não conheço. Pinhal fica Zona Norte, Centro-Oeste, Oeste. Que lugar de São Paulo? São Paulo é enorme, né? São Paulo é enorme. Pelo menos os caminhos que eu vou para o interior, eu não passo por Pinhal, né? Pinhal pega a Rodovia dos Bandeirantes, pega o Rodoanel. Qual pista é a principal, qual rodovia é a principal para poder chegar em Pinhal, Central DPA Fans? E quem que está representando, né, a central aí do DPA? Acho que no sul. O Josenir acaba de entrar, seja bem-vindo, Josenir. Hoje, gente, hoje tem papo, hein? Porque Matheus Baldi tem história para contar. Aê! Olá! Roger, mil perdões, desculpa, eu tive alguns probleminhas para conseguir me conectar aqui, para chegar aqui, mas deu tudo certo. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite, estou super feliz de a gente estar aqui juntinho. Muito legal, Baldi. Eu que agradeço. Rapaz, eu tava preocupado, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o Baldi me deixou na mão. Não, e nunca acontece. Não, jamais. Eu tava lembrando, eu fiquei na expectativa da live o tempo inteiro. Mas, enfim, eu tava numa gravação, a gente acabou tendo alguns probleminhas aí, mas, enfim, terminou tudo certo. Estamos aqui juntos, misturados. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, você tava gravando pro Melhor da Tarde? Não, não tava. É conteúdo para as minhas redes sociais, mas era um compromisso de publicidade, né? Entendi. Então vamos aproveitar aqui. Ajustar a luz aqui. Pera aí. Tá, fique à vontade. Eu acho que a gente... Eu não sei se está dando para me ver direitinho aí. Dá para ver direito. Agora só tá no momento que tem muita sombra no seu rosto. Então eu vou voltar para o outro lugar. Vamos lá. Tá parecendo um Incrível Hulk. Melhorou? Tá melhor. Você tá um pouco mais escuro, mas não tá aquelas sombras estranhas. Acende a luz aí, tá acesa a luz? Bem escuro. Mas é porque eu tive que descer para conseguir entrar. Lá não estava funcionando. Eu acho que eu vou fazer daqui mesmo. Acho que tá pode ser. Dá para te ver. Tá tranquilo. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar. Você é mineiro? Eu sou mineiro, sou nascido em Belo Horizonte, mas eu fui criado numa cidade que chama Itabirito. Com 10 anos de idade eu fui para lá, e aí eu fui criado, morei em Itabirito até me mudar para São Paulo. Eu ficava entre Belo Horizonte e Itabirito, mas até 25 anos, até os meus 25 anos eu morei em Itabirito. Olha que legal. E a sua cidade natal fica em que lugar de Minas? Fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Na verdade, eu nasci em BH mesmo, mas a cidade que eu fui criada, ela fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Fica 1 hora de Belo Horizonte, é bem pertinho, assim. Então, somos mineirinho, hein? Você é de BH também? Não, você é de onde? Não, eu sou de Campo Belo, Minas Gerais. É sudoeste de Minas. Fica Campo Belo é a terra de Vitor e Léo também? Não. Campo Belo fica perto de Cana Verde, fica perto de Perdões, fica perto de Três Corações. Eu não conheço Campo Belo, mas eu já tinha escutado falar. Mas Campo Belo fica muito próximo daquela cidade onde dos loucos lá Oh, meu Deus do céu! São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, São Tomé das Letras fica 40 minutos de Campo Belo. Legal. É que Minas é muito grande, né? São 823, não são? Mais de 800 municípios, é muita coisa. São muitas cidades, muitos municípios de Minas Gerais. É uma coisa de louco. Só para a galera que está chegando a entender, essa é uma live entrevista. O esquenta para um vídeo novo de intervenção. É uma entrevista exclusiva com o elenco da nova novela do SBT, que estreia amanhã no SBT, né? A Infância de Romeu e Julieta. Daqui a pouco no nosso canal. Já aproveita, se inscrevam no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, que vale a pena assistir. E esse esquenta hoje é com o Matheus Baldi. A gente vai destrinchar toda a carreira dele, vai descobrir a carreira desse mineirinho que contagia a gente e é sucesso tanto na internet quanto na televisão. E a gente estava falando justamente isso, né? Que ele é mineiro, eu também, descobri a cidade dele, ele é a minha, e agora eu só soube que você
era mineiro, porque eu vi que você se formou em jornalismo e comunicação em Belo Horizonte, né? Sim, eu me formei no UniBH. Eu sempre tive muita vontade de fazer jornalismo. E aí, quando eu encontrava com alguns repórteres na rua, é, assim, fazendo alguma matéria, eu sempre perguntava para eles assim, né, em que faculdade você estuda? Eles falavam comigo, a maioria falava assim, estudei no UniBH. Eu achava isso curioso. Aí, quando eu estava para fazer o vestibular, eu liguei lá para a faculdade e aí eu pedi para conhecer. Eles deixaram eu fazer uma visita ainda no ensino médio, aí eu lembro que meu avô até foi lá comigo. Eu fiquei encantado com a estrutura que eles tinham de televisão, de câmera. Aí eu já coloquei aquilo na minha cabeça. Nossa, eu quero muito estudar nessa faculdade. E foi onde eu me formei. Você fez aniversário recente, né? Pois é, menino. Completei 32 anos de idade. Fiz mais um ano de vida. Tá bom, né? A gente vai envelhecendo. Eu confesso pra você que já começou a ser estranho fazer aniversário. Ué, por quê? Até chegar nos 30. Ah, não, até chegar nos 30 eu curti e tal. Aí esse ano eu falei, nossa, gente, já tô fazendo 32. Sei lá. Parece que tava andando muito mais rápido do que era antes, sabe? É verdade, eu também acho. Eu fiz 36 e parece que está voando o tempo, é uma loucura. Eu fiz dia 7 de abril, né? Você fez que dia? 20, você é ariano. Eu sou de 26 de abril, já sou taurino. Ah, já é taurino, escapou de ser ariano. Minha mãe é ariana, minha mãe é de 18 de abril. O que é mais eu acho difícil, que, ariano ou taurino? eu acho que eu sou mais teimoso, mas ariana é mais difícil, viu? Eu acho que, bem, pelo menos me baseando pela minha mãe, A sua mandar um mãe é beijo pra ariana. ela, que ela deve estar assistindo aí, mandar um beijo pro meu pai também. Eles estavam preocupados, Eita! me ligaram aqui preocupados. Eu falei, mãe, eu tô resolvendo o problema, pai, eu tô resolvendo o problema, porque eles estavam esperando pra ver a live. E eu, tipo assim, desesperado, mas deu tudo certo. Seus pais ainda moram lá em Minas, é isso? Moram em Itabirito, aham. Olha que legal, cara. Então, todas as suas férias é para lá. Eu tava lá semana passada, eu fui comemorar meu aniversário com eles, mas eu confesso que às vezes por conta do trabalho eu já não consigo mais ir para Minas como eu ia antes, com a frequência que eu ia antes. Geralmente eu ia uma vez por mês, 2 em 2 meses. Agora, a última vez que eu tinha ido antes da semana passada, eu tinha ido só no final do ano no Natal, então fazia muito tempo que eu não ia. Então eu realmente agora tenho ido menos, assim. Caramba! Ó, galera que tá entrando, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, que a gente lê aqui e aí o Matheus vai responder, né? Mas o Matheus tem números impressionantes, né? Soube que são 2 milhões de seguidores na famosa plataforma de dancinhas, né? O TikTok lá, né? Que mudou minha vida, Roger. Isso, né, Eu sou muito rapaz? grato à plataforma pelo que aconteceu na minha vida. Assim, foi uma baita oportunidade que eu tive, sabe? De ter alguma visibilidade, oportunidades que surgiram graças aos vídeos que eu fazia ali na outra plataforma. Verdade. E sem fazer dancinha, né? Tem que fazer porque se dependesse da dancinha aí, não, aí não teria dado bom não, viu? Não tá bom, não? Não é bom dançarino, não? Não, eu gosto de dançar, mas não a dança de lá, entendeu? Eu amo dançar. Quando eu era mais novinho, eu era tipo o jacaré do El Chan, entendeu? Eu adorava El Mentira. Chan. Aham. Até hoje, quando toca o Chan, eu brinco com os meus amigos, minha família, pra me segurar, porque senão eu começo a dançar o Chan e tal. Eu adoro dançar o Chan. Ah, então pera aí, eu vou colocar uma música do Tchan aqui, ó. Não. Não, fica pra outro momento. É melhor. Aí vamos passar esse mico, porque eu amo dançar, mas não a dancinha da outra plataforma. É só isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Mas aí tá fazendo sucesso como fofoqueiro. Já estão dizendo que você é o Léo Dias da geração Z. O que você acha disso? Eu acho que o Léo é uma referência no que faz. Acho que ele abriu portas para o trabalho no digital. Ele fez uma migração muito legal. Mas eu acho que é diferente. Acho que a gente tem estilos diferentes de trabalhar, mas somos colegas de profissão. Então, de alguma maneira, se é para ser uma comparação no sentido do jornalismo de celebridade, tudo bem, né? Faz parte. Eu acho que é válido.
Da minha parte, tudo bem. Eu não sei se ele vai ficar à vontade com essa comparação, mas da minha parte tá tudo certo. Isso é verdade. Se parar para ver também, né, o Matheus, tem poucos no segmento assim que conseguem exclusivas, descobrir coisas que ninguém sabe realmente dos bastidores. São poucos. Eu acho que se colocar num dedo, vem aí Léo Dias, né? Vem aí você, vem aí o Erlan Bastos, vem o da Sônia Abrão, oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome dele. Nossa, eu tava com o nome e fugiu. Então acho que vocês quatro são a trinca de asas, né? Da fofoca. Cara, eu acho que eu tenho alguns nomes que eu gosto muito de acompanhar. A Fábio Oliveira, para mim, é uma referência. O Lucas Pazin vem fazendo um trabalho muito legal no UOL. Eu tenho acompanhado e achado muito interessante o trabalho que ele faz. Eu gosto muito do Perlini, o Gabriel Perlini. O Thiago Sodré vem se destacando. Ele está até aqui na live, ele vem conquistando um espaço muito legal com a coluna dele lá no Jornal O Dia. Eu tenho percebido que tem... hoje, os jornalistas de celebridades têm conquistado um espaço de relevância mesmo na cobertura, não só de celebridades, mas quando disputa com outras editorias. Então, de alguma maneira, é muito bom sentir que está mudando. Eu acho que é um caminho lento, gradual, para a gente conquistar um espaço de mais respeitabilidade nos grandes veículos, mas ainda assim, esses dias eu estava vendo uma pesquisa que foi apresentada numa outra rede social, que cerca de 86% das pessoas gostam de consumir algum conteúdo relacionado às celebridades pelo menos uma vez por dia. Então, elas fofocam ali ao longo do dia. E isso é muito positivo para a gente que é produtor de conteúdo desse segmento. Isso é verdade. Mas você fez algo diferente de todos eles, né? Você criou enigmas, trocadilhos, que tem chamado a atenção da galera, né? Eu acho que o Enigma, ele foi uma construção muito baseada naquilo que, quando eu entrei para outra plataforma, eu tinha vontade de consumir por lá. Eu não queria fazer... eu já me achava... Já tinha 30 anos, e aí eu lembro que eu falei para o meu sócio, eu disse para ele assim, cara, eu já tô fora da idade, porque ele falava para eu entrar na plataforma. Eu falei, cara, não faz sentido algum, eu não tenho mais idade para isso. Ele falou, não, você não precisa fazer a dancinha, você pode produzir conteúdo. E aí eu comecei a pensar como eu gostaria de consumir aquele conteúdo de celebridade de uma forma diferente. E aí eu falei, cara, contar alguma coisa que todo mundo sabe, talvez não vá gerar o buzz necessário. Aí, sei lá, eu gravei 2, 3 vídeos assim e vi, cara, não, beleza, deu alguma visualização, mas não gerou o impacto que poderia. E aí eu falei, como que eu faço diferente? E para eu fazer diferente, eu falei, eu tenho que contar alguma coisa que as pessoas não saibam, mas que elas gostariam de saber, que eu sei, mas que não me renda um processo. Aí foi a hora que eu pensei, vou fazer o enigma, vou fazer a cifrada, vou fazer a charada e vou soltar. E aí começou a dar certo. Começou a ser algo que no meu primeiro vídeo, tipo, no outro dia eu acordei, eu soltei ele à noite, já estava com 1 milhão de visualizações. Nossa. No segundo vídeo, bateu 2 milhões. Aí, tipo, um amigo meu que mora no Nordeste, ele me ligou, ele estava numa loja, aí ele me fez me chamar de vídeo e falou, nossa, eu estava aqui comprando uma roupa numa loja, os vendedores estavam assistindo seu vídeo, e aí eu falei que te conhecia, aí eu tô te ligando só pela chuveira. Eu falei, não, caramba, que legal, ele mora longe. Meu irmão estava na academia, falou que o pessoal da academia estava assistindo seu vídeo, isso lá em Minas. Aí eu falei, cara, deu certo, de alguma maneira as pessoas estão tendo curiosidade pelo meu conteúdo, interesse. Aí eu comecei a fazer mais, e atrás das notícias, porque também tinha isso. Eu tinha que ter uma frequência, mas eu também gastava muito mais tempo. Eu digo que gastava porque hoje eu não produzo com a mesma frequência esse tipo de conteúdo. Mudou muito a minha produção de conteúdo de antes para agora. Mas aí o que eu gastava mais tempo era de ficar indo atrás das notícias, das coisas, e ter que produzir o conteúdo para entregar naquele ritmo. Eu estava publicando, teve dia que eu publicava, sei lá, 4 vídeos por dia. E ter 4 notas fortes por dia era muito difícil. Então, tipo, eu trabalhava muito só nisso. E o problema era,
aquilo ainda não me pagava, tipo, não me dava dinheiro. Então eu Olha. ficava muito assim, meu Deus do céu, eu estou tipo, gastando muito tempo do meu dia para dedicar a isso, mas é legal, a visibilidade é legal, mas eu tenho que pagar a conta, então eu ainda tinha que conciliar com meus outros trabalhos, entendeu? Isso é uma loucura, né? Não sobreviver na internet, mas eu acho que graças a Deus apareceu a televisão para você, né? E na verdade, hoje, sim, aparece a televisão, mas não é a televisão a minha principal receita desde sempre. Desde que eu fui para a TV, a minha receita principal sempre veio da internet. Por quê? Nossa, Naquele momento que eu estava crescendo, eu não ganhava, mas eu sabia que eu estava investindo num negócio que se tornaria um trabalho remunerado. Hoje, o que eu ganho na internet é muito mais do que eu ganho na televisão. Então, tipo, eu tenho que levar muito a sério meu trabalho na internet também por isso eu me dedico tanto, tipo, eu preciso organizar a minha agenda para realmente alimentar as minhas redes, porque elas me rendem mais. É óbvio que o trabalho na televisão, ele é um prazer, eu amo fazer televisão, é uma delícia, mas financeiramente falando, é a internet que tem uma relevância maior quando eu falo de grana mesmo, sabe? nossa, isso é muito louco, né? Isso me faz lembrar a primeira entrevista que eu fiz com o Silvio em 2014, onde ele tinha dito para mim que eu deveria ir para a televisão, porque a internet. Aí ele falou, mas se bem que a internet vai ser mais famoso do que a televisão, Sim. né? A televisão vai ser uma vitrine para a internet, só isso. Eu acho que é bem isso que está acontecendo, né? A televisão hoje é a vitrine para quem trabalha na internet. Total, total. Eu acho que uma coisa soma a outra. Eu acho que eu podendo, tendo a sorte e a alegria de conciliar as duas coisas, muito legal. Mas eu vejo uma força hoje na internet absurda, cara. Eu me sinto muito privilegiado, muito grato a Deus, porque assim, a internet me abriu portas únicas e é dela que, querendo ou não, eu vivo. Então, assim, isso faz diferença, porque querendo ou não, trabalhar em veículo é aquela história. Você, mais hora ou menos hora, como toda empresa que você trabalha, você pode não estar. Então, eu ter a internet como o meu lugar de trabalho me dá hoje uma segurança para produzir conteúdo com tranquilidade, coisa que eu não tinha lá atrás quando eu comecei, porque aí eu tinha que fazer meus outros trabalhos na agência, tem tipo uma agência que a gente produz conteúdo para algumas marcas, faz conteúdo para rede social, então eu tinha que ir para a parte mais burocrática, que muitas vezes também eu estou ali nos bastidores, nem sempre com o rosto na frente, vezes sim ou não, tem hora que sim, tem hora que não, mas aí hoje eu consigo olhar para a internet, para o meu trabalho e falar, cara, eu não preciso só do veículo para trabalhar, eu posso criar outras frentes, entendeu? Isso é verdade. A sua primeira aparição na TV foi no SBT, é isso? Eu comecei no SBT em Minas, da TV Alterosa, TV Alterosa. foi em 2015, depois do meu... Eu tinha um canal no YouTube, e aí no meu canal a gente começou a ter uma certa visibilidade, também a gente já cobria mundo dos famosos, eu fazia cobertura, contava algumas fofocas também, mas eu entrevistava e tal. E aí a gente começou a fazer um quadro de realização de sonho de fãs, que o fã conheceu o artista e a gente começou a ter uma visibilidade. Aí um dia um diretor da Alterosa me mandou uma mensagem e perguntou se eu podia conversar. Aí eu fui lá conversar e apresentei a ideia. Foi quando eles falaram, mas para você lançar esse projeto na televisão, você teria que abrir mão do seu canal no YouTube e trazer os seus parceiros e a sua audiência o formato para cá. E assim eu fiz. Eu acho que é o que eu estou dizendo. Eu acho que aquilo que eu fiz lá atrás, obviamente eu não faria hoje, eu me arrependi depois, mas eu tinha que viver a experiência pelo meu sonho de fazer televisão. Porque eu entrei para a internet porque eu não conhecia ninguém de televisão. E eu morava numa cidade de 50 mil habitantes. Não tinha muito o que fazer. Então o que eu podia fazer era gravar meus vídeos para a internet. E quando algum artista ia na minha cidade ou na região, eu gravava, fazia esse conteúdo com os fãs, conhecendo o artista. Era o que eu podia fazer dentro das minhas limitações. Quando veio o convite da televisão, eu abri mão e fui com tudo para lá, para fazer o programa na Alterosa. Que deu super certo, na minha opinião,
um movimento de fazer a transição de internet para TV, porque lá eu fiquei 2 anos. E aí depois, quando eu vim para São Paulo, aí eu sempre fui muito fã do SBT, muito fã do Silvio. Eu sempre, toda entrevista que você faz com ele, eu acho super incrível, eu sempre acompanho. E vejo quando sai alguma nota, o Roger entrevistou, eu corro no canal para assistir, porque ele também sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Aí eu pedi, quando eu fui para Alterosa, eu falei assim, quando tiver Teleton, vocês me mandam? Aí eu pedi, e aí eles me mandaram, em um dos anos eles me mandaram. Eu lembro que, na verdade, eles escolheram uma outra pessoa, e aí tinha direito de mandar, assim, meio que assim, tinha uma questão de, aí eu vou falar dos bastidores mesmo, para o pessoal não achar que tudo é muito fácil, porque nada na prática é tão fácil. Porque podia indicar 2 pessoas, mas a grana, tipo assim, de pagar o voo, o hotel e tal, só dava para uma pessoa, mas podia indicar 2. Aí eu falei, pô, eu topo ir, eu mesmo pago. Aí eu fui lá e paguei minha passagem e meu hotel para ir. E aí eu fui, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Tipo, cheguei lá na Anhanguera e falei, meu Deus, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito incrível. Aí o Gustavo Regatieri, que eu sou super grato, ele andava comigo nos corredores. Eu acho que ele via, tipo assim, aquele menino, né, de uma cidade pequena, que sempre eu ficava deslumbrado com os negócios, assim, falando, meu Deus, eu quero um dia poder morar em São Paulo e trabalhar com isso. Numa estrutura dessa, que é uma coisa de outro mundo, e etc. Aí eu voltei para Minas, isso era, sei lá, final de outubro. O Teleton era final de outubro, uma coisa assim. Aí eu botei na minha cabeça, eu vou me mudar para São Paulo. Eu preciso ir para São Paulo para trabalhar. Aí eu comecei a criar um tanto de projeto, quadro, programa. E comecei a mandar e-mail para os diretores de televisão, mesmo não conhecendo ninguém. Eu pegava o arroba, sei lá, arroba SBT, arroba Record News, e pegava o nome dos diretores e botava um ponto no meio, invertia o nome e sobrenome, e comecei a mandar, mas ninguém me respondia. Aí quando eu li uma matéria, saiu em algum site que eu lia de televisão, assim, falava que a Record News estava passando por uma reformulação na direção. E que aí eles estavam mudando tudo, que ia ter algumas mudanças. Aí eu peguei, entrei no site, peguei o telefone lá do comercial, liguei para uma menina e falei, olha, eu já mandei um tanto de e-mail, mas ninguém me responde. Mas eu tenho uma ideia de um programa que eu queria mandar para vocês. Aí ela falou, mas eu não posso te passar o e-mail do diretor e tal. Eu falei, então como que você consegue me ajudar? Ela falou, você pode mandar para o meu e-mail e eu encaminho para ele. Aí ela foi lá, pegou e encaminhou o meu e-mail. E aí depois, sei lá, de uma semana, assim, uma coisa assim, aí eu liguei depois para ela de novo, perguntando se ela tinha mandado. Ela falou que tinha. Mas depois de uma semana eu recebi um retorno, eles falando que tinham gostado da minha proposta, se eu podia ir para São Paulo conversar. Aí, nesse meio tempo, eu já fui atrás de uns parceiros comerciais, porque eu tinha criado um programa com alguns quadros. E aí, esse quadro, por exemplo, que era o principal do programa, já tinha algumas marcas na minha cabeça. Aí eu fui movimentando para quando eu chegasse na reunião que eu marquei, sei lá, na semana seguinte, já tivesse uma conversa encaminhada para ter um patrocinador, né? Porque, querendo ou não, assim como todo negócio, tem que ter um parceiro comercial ali por trás, etc. Mas eu não conhecia ninguém, na verdade é essa. A verdade é que, quando eu cheguei em São Paulo, a minha reunião, aí de manhã eu fui conversar com o pessoal da marca, era um quadro de beleza, fui conversar com um profissional, com um cabeleireiro, e à tarde eu fui fazer a reunião na Record News. Aí ele adorou, o profissional lá, o cabeleireiro adorou a ideia, ele já tinha recebido por e-mail, mas pessoalmente eu expliquei para ele a ideia. Aí quando eu apresentei o formato para o pessoal lá da Record News de novo e falei que o profissional tinha se interessado, eles falaram, cara, a gente quer muito fazer isso, a gente vai mudar a grade no ano que vem, se você achar que vai funcionar e esses parceiros vão topar, vamos para cima. Cara, na hora que eu desci da reunião, eu saí com o coração acelerado e falei, cara, vai dar certo. Funcionou. E aí eu tava com a bomba na minha mão de fazer tudo dar certo, no sentido assim, beleza, o projeto tem que funcionar, o parceiro que gostou, ele tem que comprar a ideia, tem que trazer a marca também junto,
para apoiar, né, o projeto. E, cara, assim foi. Eu lembro que foi virada do ano, assim, sei lá, 27 de dezembro eu ainda estava nessa apreensão se ia virar ou não, mas já olhando apartamento e tudo. Na semana seguinte eu já estava morando em São Paulo, não tinha onde ficar, eu peguei um flat por alguns dias, assim, para ter onde ficar. E eu não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha ninguém em São Paulo. Caramba. Aí deu certo, eu me mudei e, cara, e vim com a cara e a coragem e deu certo o projeto, sabe? Tipo, foi uma coisa que funcionou, assim. E aí foi minha vinda para São Paulo e o começo da Record News, que depois eu fui para Record, depois da pandemia, fiz o Balanço Geral Minas, mas eu fazia daqui de São Paulo mesmo. E aí depois no TikTok, a outra plataforma, e aí veio o convite para a televisão, para ir para o SBT e fazer o Focalizando. Como é que foi esse convite? Foi, cara, eu conto essa história porque eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas foi curioso, porque eu recebi primeiro o convite do Ricó, o produtor do Melhor da Tarde me ligou, mandou uma mensagem me convidando para participar do Melhor da Tarde. Aí eu fui lá e falei com ele, cara, eu super topo participar. Isso era numa terça-feira, se não me engano. Só que aí, na hora que eu tava saindo na quarta para ir pro Melhor da Tarde, que era tipo no dia seguinte, foi quando ele marcou comigo uma coisa assim. Ele já tinha avisado que ia marcar, mas ele marcou numa terça-feira. Aí, a produtora do Fofocalizando me ligou. Então, tipo, foi uma coisa muito perto, sabe? Tipo assim, Caramba. na terça e aí na quarta. Aí, eu avisei, falei, mas é porque eu tô indo lá na Band, porque eu vou participar de um programa. Não, mas não tem problema, você só tá vindo fazer uma participação. Aí eu falei, então tá bom. Eu vou lá hoje e aí amanhã eu vou para aí e faço o programa. Aí eu fui participar. Aí no final do programa eles falaram comigo assim, você pode vir amanhã? Aí eu falei, posso. Aí depois no outro dia, você pode vir amanhã? Posso. Aí foi deu uma sexta-feira. Aí na sexta-feira eles falaram comigo, você pode voltar segunda? Eu falei, posso. Aí eu comecei a sentir que meio que tava rolando, sabe? Aí foi rolando, só que aí eu também. Aí o pessoal da Band me fez uma proposta de falar assim: então, a gente viu que você estava focalizando, mas a gente queria te convidar para fazer o programa. Aí eu falei: então, eu não sei o que está acontecendo exatamente, mas eles estão me pedindo para ir na semana que vem. Aí eu fui lá e falei: Então, o interesse da Band já estava acontecendo o tempo todo. já, foi. Loucura, hein? Foi primeiro. Porque eu acho que rolou uma coisa que eu acho que é uma coisa muito difícil. Você que trabalha com televisão e sabe como é, existe uma questão que é de química, assim, que é de funcionar, sabe? E eu gosto muito da Kátia. E desde o primeiro dia que eu fui lá, eu falei, nossa, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, ela é muito legal, eu adorei. Sabe quando você tipo, se empolga quando você conhece alguém legal e você fala assim, que vontade de ser amigo dessa pessoa, sabe? A Kátia foi quem me deu a oportunidade na televisão. Foi ela que me chamou para contar os bastidores daquela entrevista, a primeira de 2014. A Kátia é um amor, é uma pessoa fora da caixinha, de tão assim humilde, sabe? Ela é impressionante. E aí eu senti isso. Só que aí tinha essa coisa do menino pequeno que sonhava em trabalhar no SBT, que era fã do Silvio Santos e que de alguma maneira tinha sido essa semente lá de trás, quando eu trabalhava na afiliada, que eu andava por aqueles corredores do SBT, que tinham vontade de trabalhar ali. Aí eu comecei a falar, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso, sabe, tipo assim, que situação. Aí eu conversei muito, na época, com os meus pais, conversei com a Cátia, conversei com o Rico, conversei com o Esquilo, que era o diretor do programa. Na época. Eu fui muito sincero que eu tava tipo, com o meu coração bem dividido, mas que de alguma maneira eu precisava realizar esse sonho. E aí eu conversei com o Ricardo Cacate e falei, eu preciso tipo, realizar essa vontade, esse sonho, esse desejo, sabe? Tipo, vai ser importante, mas eu gosto, e tipo, a minha vontade era todo dia, sei lá, eu queria me explicar, tipo assim,
Não era por eles, era porque eu vi ali uma oportunidade. Aí foi isso. Aí eu comecei, aí passou, sei lá, mais uma semana. Quando chegou na outra sexta-feira, o esquilo me ligou falando: a gente queria te fazer uma proposta. Aí ele foi lá e fez a proposta de trabalho e a gente começou a negociar. E aí foi, eu fiquei lá no programa durante Mas 3 meses. essa proposta foi um contrato fixo que foi fechado, é isso? Foi o quê? Foi um contrato fixo? Sim. Aí depois que passou, ele me fez uma proposta, porque aí na hora que a gente começou a negociar como seria, ele ia, obviamente, tinha que reportar outras pessoas. Aí ele comunicou: então você agora é contratado. E aí eles me contrataram, entendeu? E foi quanto tempo contratado até acontecer aquele fatídico dia? Então, eu acho que depois da minha saída, porque entre o caso da Clara e a minha demissão, aconteceu um intervalo de 1 mês, né? Então, Nossa, foi muito rápido. foi assim, porque eu levei mais ou menos, vamos imaginar aqui, uns 15 dias para ter a proposta, aí beleza, confirmaram, aí eu sei que no total eu fiquei 3 meses, mas esse meio tempo de contratação teria dado, sei lá, 1 mês e meio, acho que é isso. Até o final, até o fatídico momento em que aconteceu o episódio do caso da Clara, e aí deu um intervalo de mais 1 mês para depois eu ser demitido. Levou 1 mês para eu ser demitido. E eu realmente fiquei revoltado na época, porque assim, o que eu entendi dessa história, se puder falar, lógico, eu acho que até seria interessante para a galera entender. O que eu entendi dessa história? Você, como um bom fofoqueiro, você descobriu, primeiro, você já, como todo fã, você já estava notando que tinha um indício de uma gravidez ali, na questão do corpo da Clara Castanho, né? E aí, investigando isso, você descobre a gravidez. E aí noticia a gravidez. Só que o que você não sabia é que essa gravidez tinha sido por conta de um estupro. É isso, Sim. não é? É isso. Basicamente, os fãs, na verdade, os fãs da Clara que tinham notado que ela estava ali acima do peso, aquela questão, a foto do maiô, e aí eles ficavam me mandando sempre. E aí eu, na verdade, como toda notícia foi aquilo que eu falei à época, assim, eu recebo e vou atrás da informação. Quando me garantiram, eu tive 2 fontes que me deram certeza que ela estava grávida, eu falei: não, então tranquilo. Na verdade, ela já tinha tido a criança, então eu não estava dando nem a notícia de uma gravidez, porque quando eu dei de uma suposta gravidez, ela já estava, ela já tinha dado a luz. Bebê com 15 dias de nascimento, né? Não tinha risco de perder, porque eu acho que o grande problema também de dar nota de gravidez, que eu entendo quando as pessoas falam. Eu vivi um conflito, sim, claro, falar de uma nota de gravidez é sim muito difícil, porque pode ser que a mãe perca a criança se ela não falou. Mas como a criança já tinha nascido, na minha leitura, não teria problema algum, entendeu? Tipo assim, eu não vou tirar dela o direito de falar que nasceu, mas assim, não há um risco de acontecer algum episódio. Então, assim, eu fui muito pego de surpresa nesse sentido, de achar que estava tudo bem dar aquela nota, mesmo sendo um furo. Eu concordo que é um furo, assim, você pensa 10 vezes, sabe? Tipo assim, nossa, ela não quis falar, mas se você... Eu vou ser bem sincero, o que passou na minha cabeça? Eu falei: nossa, deve ser de um relacionamento que ela não pode falar, ou sabe, sei lá, na minha cabeça jamais passou a possibilidade de ser algo tão ruim, cruel que ela passou, entendeu? Tipo assim, óbvio que se eu soubesse, eu jamais teria soltado a notícia. Eu acho que a maior surpresa para você foi quando a Antônia Fontinelli resolveu fazer aquela charadinha, que foi uma charadinha bem tendenciosa, que foi, com certeza, dando de cara para as pessoas de que seria ela, né? Que tinha sofrido um estupro, né? Mas aí que tá. Eu só fui ter noção disso muito depois, porque ainda na época do vídeo da Antônia, eu não tinha ideia, porque ao mesmo tempo as pessoas não faziam essa associação. Aí que tá. As pessoas podiam saber, eu recebi isso, depois eu fui ver no meu direct algumas pessoas me mandando, mas as pessoas não juntaram. Eu vou te falar basicamente o que eu acho que fez o lá com o CRA acontecer, de eu ser colocado, que foi o fantástico. Porque na cabeça das pessoas,
eram histórias dissociadas, tipo, a fala da Antônia na live, a entrevista do Léo no Danilo Gentili e a minha nota lá atrás. Isso ainda estava meio... Porque a live dela é resultado da entrevista do Léo no The Noite. No Danilo Gentili no The Noite. Então, aquilo ali, depois que na hora que começa a surgir todo esse rumor, e só vai, vamos dizer, só vai me colocar nesse bolo quando vai pro Fantástico. E que eu acho mais bizarro, porque de fato a equipe do Fantástico não me procurou para entender a situação. Porque se eles tivessem me procurado, talvez eles teriam compreendido com mais facilidade o que tinha acontecido ali. Mas parecia que eles queriam pegar alguém, sabe, de bode expiatório, para botar a culpa em alguém. Porque às vezes, nos meios a gente sabe que existem acordos e desacordos em uma série de coisas. Então, eu como um ponto mais fraco, aquele menino da internet, né, um menino da rede social e tal, é mais fácil. Então, de alguma maneira, eu acho que faltou fazer jornalismo ali, né? Você procurar os envolvidos para tentar entender a história. Eles me botaram no mesmo bolo. Tudo bem que hoje está resolvido, porque a Clara me colocou de testemunha no processo, mas, assim, naquele momento me gerou um baita de um problema, né? Porque as pessoas me colocaram no mesmo balaio. E até tudo se acalmar, isso me causou muita dor, assim, muita tristeza, porque de alguma maneira me incluíram num rolê, numa situação extremamente complicada que de alguma maneira eu não poderia imaginar a gravidade, entendeu? Não poderia mesmo, porque senão eu jamais teria publicado aquela nota da possível gravidez, né? Que era uma gravidez. O que é estranho disso, né? Você falou que era o pequeno ali da história, mas era o pequeno que estava no ar, não focalizando, né? É isso que não me entra na minha cabeça. E não me entra na minha cabeça também o Fantástico acusar uma pessoa sem entrar em contato com ela, sem dar o direito de resposta para a pessoa, né? Se deu o direito de resposta para o Léo Dias, se deu para a Antônia Fontinelli, por que não deu para você? Já que você foi um dos acusados e o mais acusado nessa reportagem, porque pela reportagem colocou você como um cara que descobriu, né, que fez a maldade de noticiar aquilo, sendo que não foi o que aconteceu, né? Sim, mas eles colocaram, acho que aí eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que eles compraram pelo rótulo, sabe, a história, tipo assim, foi ele primeiro. Então, de alguma maneira, eu acho que foi a falha dele, se eu pudesse apontar, foi não ter procurado. Se eles tivessem me ligado, eu teria explicado a história, teria colocado em contato com a assessoria da Clara, que eu conversei durante esse período. Acho que eles teriam entendido a situação de uma maneira um pouco mais fácil. Eu acho que eles... É o que eu estou dizendo. Eu não sei se eles pararam em algum momento para observar de uma forma distante a situação, ou se foi pela questão, porque é um assunto muito delicado, sabe? É um assunto que, no primeiro momento, quando alguém conta de uma maneira equivocada, a pessoa já se arma ali. Então, enfim, eu fiquei bem chateado. Acho que na época, e eu acho que até hoje, eu carrego as dores desse episódio, porque, obviamente, não é uma situação simples. As pessoas podem achar que passa, mas não passa, sabe? É como, sei lá, uma série de situações quando você passa na vida que te marcam, parece que você vai lembrar dela todos os dias. Então, infelizmente, eu vou me lembrar disso eternamente, porque, de alguma maneira, eu tive que tirar algumas lições e aprender, mas eu esperava, assim, uma ligação. Eu acho que se eles tivessem me ligado, eles teriam, talvez, contado a história da maneira mais correta, entendeu? Só isso. Assim que você chegou para trabalhar lá no Fofocalizando, qual que foi o clima? Horrível, né? Porque, assim... Qual que foi... o diretor chegou para você e falou o quê? A gente vai tomar que tipo de atitude no ar? Ele falou, olha, você vai ter que explicar, dar o seu ponto de vista, né? Falar o que você passou no ar, porque o programa não deu essa nota mesmo, isso é fato. Não deu, inclusive, porque eu falei para não dar, porque quando entre o intervalo da minha postagem e a minha conversa com a Clara, ela me pediu para não soltar a nota, então eu fui o primeiro a dizer no programa, na reunião de pauta, na conversa com o meu diretor, que isso não seria uma nota por conta do que estava por trás, né? Obviamente, eu não teci mais detalhes
com ninguém da equipe. Eu tinha uma relação e tenho uma relação muito carinho por ele, então isso não foi nenhum problema. Simplesmente não foi uma pauta no programa, então isso não foi noticiado. Sim, não, isso, não estou nem dizendo isso. O que eu falo assim, porque eu lembro, você se redimiu ao vivo, eu vi ali, é como se fosse um tribunal, né? A Cris Flores, né, falando que não foi legal, que foi feito, e você quietinho lá, né? Talvez não concordando, não com tudo que ela estava dizendo, mas ali quietinho, humilde, né? Porque é um momento delicado ali, ao qual, né, você estava vivendo. E aí, mesmo assim, você ali tranquilo, humilde, ouvindo tudo que ela estava falando, e aí se redimindo, pedindo desculpas, né? Caso alguém interpretou dessa forma, explicou que realmente não foi você que tacou essa bomba, né, do estupro e que você não sabia quando noticiou. Né? A gente pensou que você iria continuar ali, né? E aí eu acho que depois da sua demissão, eu acho que foi uma bomba, porque eu lembro que eu acredito que o acordo feito contigo era de dizer, né, que por conta de reduzir o horário, por conta de pouco tempo, foi demitido, mas a realidade, né, a gente não é bobo, a gente faz televisão, a gente sabe, não, esse não foi esse motivo. Mas, na verdade, assim, sendo bem sincero, até porque quando eu não posso falar a verdade, eu me calo, assim. Então, eu não falo, eu detesto mentira. Nesse caso em específico da minha demissão, a fala foi essa mesmo, assim. Em nenhum momento foi falado que tinha conexão com o caso da Clara, mesmo eu tendo noção disso. Entende que foi justificado para mim que era por conta da redução do tempo do programa e que realmente quando eu entrei era uma duração maior e que estava passando era uma hora. Se fosse verdade uma coisa dessa, quem tinha que ter tido, quem tinha que ter sido demitido era o Gabriel Catolano, que nem aparecia no programa. Não, mas eu acho que eu era o mais novo, eu era o mais recente a chegar no programa. Conversa para poder dormir. Porque mas é porque, na verdade, imagina só, eu estava numa situação, e mais, eu acho que a gente tem que, de fato, botar os pingos dos is, porque, imagina só, os outros, naquele momento, estavam com a imagem limpa, né? Eles não tinham nada que julgasse contra a imagem deles. Naquele momento era um problema. Eu acredito que, na verdade, a questão não era mais sobre a redução de elenco. Eu acho que era uma forma educada de dizer assim, daqui a pouco a gente se fala, mas agora a gente precisa resolver essa questão. Então, acho que eles foram, de alguma maneira, eles buscaram um argumento para resolver um problema, porque como toda empresa, eles queriam ficar livre de uma situação que poderia gerar prejuízo, acredito eu, por conta de hate. Cara, era impressionante. As pessoas compraram uma raiva em cima de mim, que elas iam para a rede social do programa, no Twitter, no Instagram, pedir minha demissão todo dia que eu entrava no ar. Então, assim, quando eles fazem isso, eles falam da redução, eu acho que é porque eu era ali a única pessoa que poderia gerar algum desgaste para o comercial, algum desgaste para a imagem das pessoas que estavam ali envolvidas. De alguma maneira, eu poderia estar incomodando, mesmo ciente que as coisas se resolveriam, passado o tempo, as coisas iam entrar no seu devido lugar, porque eu sabia que eu estava falando a verdade. Eu, de alguma maneira, tive que compreender que o problema era eu, que naquele momento era comigo. Então, tudo bem, assim. Eu só ia ter que ser forte para segurar a onda, porque, obviamente, não é fácil, no meio do caos, você perder um apoio, né? Você perde, de alguma maneira, ali era meu trabalho, ali eu tinha relações, eu tinha muito carinho pelo programa, pelas pessoas do programa, então, claro que mexe. Eu acho que, nesse caso, que fez tudo se transformar na proporção que se transformou, foi o Léo Dias. Eu falo no meu ver, você vendo tudo isso, concorda? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu já parei para pensar nessa história, acho que inúmeras vezes, talvez seja a história que eu mais tenha refletido no aspecto da notícia,
de forma distante, não sendo só uma história que eu tenho a ver, e sendo a história que eu tenho alguma conexão, alguma relação. Eu tenho a sensação de que, em algum momento, o Léo não tenha feito isso. Eu acho que ele foi emocional. Eu não acho real, sendo bem sincero, eu não posso comprar e não posso acreditar. Então, o ponto é, como ser humano, eu não acho que ele faria isso por maldade, entende? Eu não acho que é humano a gente pensar que alguém faria isso de raiva. Com certeza, porque seria um absurdo, né, seria se fosse. Bizarro, exato. Então, eu já parei para pensar e falei, cara, ele virou alguma chavinha na hora que foi para um lugar errado, sabe? Aquela coisa, tipo, acessou um lugar errado e foi pelo ímpeto da emoção ali. E falou sem pensar. Ou pensou pelo lugar errado. Foi movido por alguma emoção errada. E você sabe qual é o ponto em relação a isso? É que eu sinto que, como foi algo inédito, e eu disse isso na época, algo inédito no jornalismo de celebridades, ele que é um cara que é muito experiente, se deparou com uma situação que foge completamente da normalidade de todos os casos que ele já tinha feito cobertura, já tinha apurado. Então, para ele também foi algo novo. Então, eu não sei, eu posso falar? Eu não sei, porque eu não sei os detalhes dessa história do ponto da relação, da apuração e da relação dele com os envolvidos. Eu sei da minha, das pessoas que eu conversei, das pessoas que eu falei, como foi o trato da informação até o ponto de eu chegar ali e tirar do ar. O dele eu não sei, então eu não consigo emitir e acho perigoso, até porque eu acho que eu vou ter que falar isso na justiça. Então, qualquer coisa que eu te falar aqui... Sim, com certeza. Mais eu acho muito maluco isso. Imagina, você foi demitido por esse motivo, mas aí no mesmo baralho estava aí Léo Dias e agora está de volta fofocalizando. Então, é uma coisa muito louca isso, né, cara? Eu não vejo muito sentido, não, né nisso, para falar a verdade. Não que eu acredite que o Léo tenha que ser punido e nunca mais estar na televisão por ter feito esse tipo de coisa. Não, eu acho que todo mundo tem o direito do perdão, todo mundo tem o direito de errar, né? Nós somos seres humanos, a gente erra, né? Mas é uma coisa muito louca isso, né? Televisão é uma coisa muito louca, né? Mas eu acho que as pessoas, eu acho que tem uma coisa que foi o que eu disse, televisão não é diferente de qualquer outro negócio, é uma empresa. Eu acho que naquele momento eu tenha, como eu disse, eu tenha sido um problema porque eu tinha uma questão, por mais que tudo fosse se acalmar e hoje esteja calmo e, enfim, como eu disse, a Clara me colocou como testemunha do processo e a gente teve tempo de colocar as coisas nas caixinhas devidas, naquele momento eu representava um problema para a construção do que o programa precisava fazer dali para frente. Talvez agora eles tenham um entendimento de que as coisas estão mais calmas, eles tiveram tempo de esperar essa história assim se resolver, ou estar a ponto de se resolver e não ser um problema. Assim, as pessoas me perguntam muito isso, sabe? Ai, foi injusto com você e tal. Cara, sendo bem sincero, eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que nada acontece por um acaso. Então, alguma lição eu tinha que tirar daquela situação, eu tinha que ser desligado para ter novas e construir meu caminho, novas oportunidades de construir a minha trajetória. Talvez tivesse acontecido esse movimento do Léo retornar ao programa. Eu acho que, assim, no fundo, o que acontece é porque tinha que acontecer, né? E a gente não pode, permanecer ali naquele lugar de não tirar lições, de não aprender. E eu aprendi muito, sabe? Assim, eu acho que foi uma lição muito grande para a minha vida. E até como ser humano, para eu talvez ser até um cara um pouco mais sensível ao erro do outro. Porque eu entendi que, infelizmente,
às vezes, sem intenção, a gente erra. E o mais importante é assumir o erro e mudar a rota, mas não ficar preso no erro. E então, eu desejo às pessoas, todos os meus colegas de profissão, cara, tem infelizmente, eu conto isso com um aperto no coração, porque a minha visibilidade, as minhas oportunidades que chegaram há muito pouco tempo, muito pouco tempo. Eu sou um recém-chegado nessa trajetória com a visibilidade, mas não na luta. Porque se eu considerar o tempo que eu comecei, já são 10 anos, foi lá em 2013 quando eu comecei no meu canal do YouTube. Então eu lutava muito para conseguir ter uma oportunidade. E quando você chega e tem alguma visibilidade, eu acho muito triste quando você vê que as pessoas que podem estar contigo, te apoiarem, elas te veem como concorrente e não como parceiro. Enquanto, na verdade, quanto mais junto a gente estiver, mais força e mais espaço a gente vai garantir para ser respeitado. Porque, na verdade, eu vou voltar num ponto. O que faltou foi respeito à categoria, ao jornalista de celebridade naquela ligação que não teve. E eu acho que é por isso que nós, jornalistas, nós que trabalhamos com cobertura de celebridades, nós que somos repórteres, que somos entrevistadores, apresentadores, precisamos de respeito e que respeitem a nossa luta. Então, Sim. Eu acho que eu tirei essa lição, cara. Exatamente. E você conseguiu conversar com a Clara, não? Não, eu não conversei mais com a Clara. Eu conversei com as advogadas da Clara. Mas com a Clara, não. Eu acho que isso é uma coisa que talvez aconteça, tomara que aconteça de uma forma natural, porque eu também não posso cobrar nada, esperar nada, nem que ela me veja, que ela queira me ver, me abraçar, sorrir para mim, porque eu não sei, a gente tem... É uma questão que eu me coloco no lugar dela. Gatilhos, né, cara? Tipo, beleza, eu não tenho problema, ela me colocou de testemunha ali, mas talvez, eu espero que não, mas se ela olhar para mim, eu não quero que ela lembre daquele episódio, mas quem disse que ela não vai lembrar? Então, entende que, tipo, eu não sei como vai ser a reação se um dia a gente se encontrar, mas eu tenho carinho por ela, eu aprendi desde quando eu comecei a ter um pouco mais de consciência de fé do meu íntimo, assim, de que eu deveria tratar isso dentro do meu coração, que, tipo, ela é uma pessoa que eu também oro todos os dias, porque, de alguma maneira, a minha história se conectou com ela, sabe? Ela existe na minha vida. Então, eu oro para que, tipo, se ela tiver alguma mágoa ainda de mim, que ela me perdoe, e para que, de alguma maneira, Deus abençoe a vida dela, porque, tipo, ela tem uma vida enorme pela frente e ela precisa ter liberdade e direito de ser feliz, sabe? Isso é verdade, isso é verdade. E você sabe se o criminoso foi preso? Não, eu não sei. Eu fiz um acordo comigo mesmo, sabe? Desde que tudo isso aconteceu, eu nunca mais mexi nessa história, eu não quis saber de nada. Isso foi até bem antes de todo mundo saber, de sair a notícia no Fantástico. Foi naquela noite, quando eu conversei com a Clara no telefone, eu até escrevi isso, eu falei que eu não ia mexer mais nessa história. E eu não mexi mais. Então, se você me perguntar, eu não tenho nenhuma informação. Nada, 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 nada. Às vezes as pessoas até já chegaram para me falar algumas coisas, me mandaram coisas. Cara, eu posso falar? Eu não tenho o menor interesse, porque eu acho que essa história é uma história que não é minha, sabe? Tipo, eu não tenho a ver, agora está nas mãos da justiça, da polícia, de quem foi investigar essa história. Eu até ali fui um jornalista. Dali, é um caso de pauta que eu jamais tenho interesse de tratar, sabe? Tipo, não tenho interesse mesmo. Muito bom. Aí depois de tudo isso, ficou muito chateado, né? Ficou muito triste. E o tempo foi passando e, de repente, surge a proposta de Pro Melhor da Tarde na Band. Como é que foi isso para você? Olha, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu vou te falar que tem um negócio que, assim, por isso que eu te falo, eu não consigo perder minha fé em Deus de jeito nenhum. Às vezes o bicho tá pegando, eu vi tudo desmoronar, mas ao mesmo tempo eu falava, ai, Deus tá cuidando de mim, então eu tenho que segurar as pontas. Tá difícil, mas vai dar certo. Eu lembro que passou uma semana da minha demissão, o Ricardo me chamou para tomar um café, e aí ele conversou muito comigo, assim. Falando, cara, sabe, é o diretor do Melhor da Tarde. Tá? O Ricardo é o diretor do Melhor da Tarde, que é casado com a Kátia. Isso. E aí eles fazem o programa, né, todo dia juntos. E aí ele tomou um café comigo falando, Matheus, o que eu quero te falar é que, cara, a gente gosta muito de você,
você é um cara especial. Aí ele me deu aquele abraço de amigo. Cara, às vezes o que você precisa é de um abraço, é de uma palavra, sabe? É de alguém que vai falar assim, cara, permaneça no seu propósito, tenha força, tenha fé, as coisas passam. E ele fez isso, ele foi super querido e cuidadoso, no sentido de lembrar de mim. Isso eu fiquei muito feliz, muito grato pelo carinho. E aí, o que foi acontecendo é que foi passando o tempo e a gente, de alguma maneira, manteve contato. Aí, chegou em novembro, ele me chamou para participar do programa, fazer algumas participações. Aí, iam ter alguns programas que eles iam gravar, ele me chamou também. Aí, chegou dezembro, ele também me chamou. Aí, ele virou para mim e falou que queria muito que eu viesse para o programa, que eu fizesse parte da equipe, como ele já tinha me chamado lá atrás. Mas ele falou, mas lá atrás você não quis, será que agora você vai topar? Eu falei, uai, vamos conversar, eu gosto muito de vocês, eu vou ficar muito feliz se der certo. Aí, cara, a gente foi conversando e ele foi me chamando para fazer algumas participações, aí eles saíram de férias. Aí eu lembro que quando eles voltaram, assim, de férias ali em fevereiro, ele falou, cara, a gente agora quer que você venha. Aí eu falei, então bora, vamos junto, eu quero também, acho que a gente teve tempo aí para se conhecer bem, enfim, e aí funcionou, e veio o convite, e eu tô super feliz, porque é muito bom ter esse carinho de trabalhar com eles, e do jeito que foi, sabe? Eu acho que essa construção, assim, do jeito que acho que desde o primeiro encontro, eu tenho um carinho especial, então é isso, assim, eu tô muito feliz. Tá virando um casamento, né? Vira, né, cara? Porque a gente se encontra e gasta muito tempo ali conversando e não fala só sobre ali que a questão não é só sobre a pauta do programa, é sobre a vida, é sobre as pessoas. Então eu dou muito valor a isso, sabe? Tipo, sobre essa troca, sobre essa verdade. Porque de alguma maneira você trabalha com isso já há bastante tempo. Eu também considero que tem algum tempo que eu trabalho. Às vezes a gente vê muita coisa que não é verdadeira, muita coisa que não é de verdade. Isso começou a pegar um pouco na minha cabeça. A dor de não ser de verdade, porque se não é de verdade, eu também estou concordando em não ser de verdade. Entende? Que tipo, não é mais só sobre os outros, é sobre mim também. E aí é onde eu comecei a ficar me questionando. Então eu fico muito feliz e grato de poder ter essa oportunidade hoje e de me sentir em paz, bem, feliz, satisfeito. Sabe? Isso é muito bom. Não, isso é ótimo mesmo. E, inclusive, rapaz, eu tava vendo que tem coisas que rendem, né? E essa história da Patrícia Poeta e o Manuel Soares vem virando uma novela, né? Com vários capítulos. Onde vai parar esse encontro, hein, Matheus? Cara, eu acho que vai parar com a saída do Manuel, né? Eu acho que o ponto é ele deixar o programa e seguir a trajetória e o caminho dele, porque, de alguma maneira, como uma empresa, o que mais eu tenho falado, eles têm um olhar muito comercial. Obrigado, Thalia, pela... Eu estou lendo aqui os comentários. Cara, eu sou muito grato a Deus também, porque eu tenho gente sendo do meu lado. Você foi fofoqueiro gato, viu? Obrigado pelos elogios. Mas, assim, esse caso da Patrícia, eu acho que é um caso que já demonstrou, por A mais B, que a empresa também precisa entrar nessa história e botar um ponto final. Para também não acabar chegando uma interferência de fora, do público, tomar rejeição por ela e pelo Manuel, que são dois profissionais que construíram sua história de forma independente. E eu acho que quando começa a acontecer isso, eu acho que é prejudicial para os dois, assim. Acho que os dois perdem. Sim, com certeza. Assim, aí você fala que vai ter a saída do Manuel, mas o encontro continua? Que o quê? O encontro continua no ar? Só com a Patrícia? Continua. Continua. A Patrícia vai continuar no ar. Eu acredito que por um tempo ela tem a permanência dela garantida. Não acho que pelo próximo ano eles vão retirá-la, justamente porque existe um movimento até do departamento comercial em relação à imagem dela. Então, é muito um dos pontos, assim,
na apuração que eu considero muito, é o que as agências de publicidade recebem de material, como está o trabalho da imagem, da apresentadora, das pessoas. Porque quando a emissora está querendo apagar alguém ou tirar alguém, ela começa a mudar o material. E a Patrícia vem aparecendo com frequência nos materiais para as agências de publicidade, para os anunciantes. E muitas vezes, antes com o Manuel ele aparecia nos materiais. E eu notei, por tudo que eu tive acesso, que eles vêm diminuindo a presença dele, ou ele aparece agora junto com as outras co-apresentadoras, nas fotos que são coletivas. Então, de alguma maneira, para mim, isso é um sinal também de que o programa continua, mas só continua com ela. Isso é verdade. Como que você vê Ana Maria Braga? Porque muito se fala que a Globo está querendo tirar ela do ar, né? E está fazendo de tudo para desgastá-la ali, que ela peça demissão, que ela, né, não continue. É verdadeira essa informação? Não? Eu até cheguei a comentar sobre essa nota, porque eu fui atrás para entender a história. O ponto é, em algum momento eles tentaram fazer com que a Ana perdesse essa força que ela tem. Sim, eles tentaram de alguma maneira, ela sentiu isso, mas ela também trucou, ela foi lá e falou, cara, eu tenho os meus anunciantes. E aí eu até contei isso em primeira mão, porque ela foi sim, ela conversou com o pessoal da Record TV, porque a Record tem o desejo de mexer ali nas manhãs, de alguma maneira abrir um diálogo com a Ana, mas na hora que a Globo viu a força que a Ana tem com os anunciantes, eles tomaram um susto. Porque na prática, foi aquilo que eu falei lá atrás da minha história, no fundo é uma empresa, é dinheiro, sim. Você tem que ter quem paga a conta e quem pague bem. No caso, a Ana consegue trazer um faturamento bem interessante há uns bons anos para a emissora, e isso significa muito. Então, assim, o que me garantiram? Tá? Eu conversei com gente lá de dentro e gente de fora, gente do mercado. Falou, Matheus, eu acho muito pouco provável eles quererem mexer nisso de novo. Eu acho que agora a Ana só sai se ela tomar essa decisão, dela falar assim, beleza, tô fora, eu saio. Mas a emissora, acho que eles já perceberam por A mais B que é um prejuízo mexer nessa história, porque a Ana tem uma força e os anunciantes estão com ela. Eles compram a história dela. Então vamos ver, né? A gente exibiu, né, em janeiro uma entrevista com o Roberto Diogo, que fez a previsão que a Ana Maria Braga iria sair da televisão ano que vem por conta do seu amor, seu grande amor aí. Vamos ver. Não, eu não duvido. Ou não acertou a previsão, né? Eu não duvido. Aí, se você me perguntar, agora é opinião, não é nem apuração. Eu não duvido que ela deixe a televisão ainda esse ano. Mas aí eu acho que é algo que tem que partir, vai partir mais dela essa decisão. E não algo que vai vir de cima para baixo. É a sensação que eu tenho por tudo que eu já conversei, vou te falar que eu já conversei boas horas sobre esse assunto, foi atrás de muita informação para tentar entender os detalhes, que é algo que talvez, partindo dela, possa acontecer ainda esse ano. É por conta de saúde, talvez, né? Eu acho que aí é um assunto muito delicado, assim, a gente entrar em pormenores, mas aí eu acho que a permanência dela na televisão pode ser muito por uma decisão dela querer viver a vida, curtir mais, porque é uma rotina cansativa. Sim, é uma rotina cansativa. Ela está com quantos anos? 74. 74 anos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas outra notícia sua, que caiu como uma bomba, que é o que está todo mundo comentando, tem a ver com alguém do SBT. Meu Deus do céu! Será Celso Portiolli na Globo? Eu acho que isso não, hein? Eu também conversei com uma pessoa que já falou, acho que é mais fácil o Boninho para o SBT do que o Portiolli para a Globo. Para quem não sabe do que a gente está falando, o Celso Portiolli estava num casamento, né? Uma festa de casamento, encontrou ali com o Boninho e tiraram uma foto juntos. Aí já veio o burburinho de todo mundo dizendo, vai para Globo, vai para Globo. Rapaz. Eu acho que a relação do Celso hoje com o SBT, ela ultrapassou o olhar profissional e se tornou algo de muito
família. Familiar, eu tenho essa sensação. Então, eu acho que seria muito difícil ele deixar o SBT para ir para a Globo, ainda mais se a gente considerar que é para um projeto, como foi especulado, o pessoal pedindo ele no Big Brother, que é um projeto que já teve uma rotatividade de apresentadores, né? Então, não sei se ele apostaria tudo num projeto que não é tão seguro assim. Eu acho que ele não trocaria o certo pelo duvidoso, até porque tá muito bem no Domingo Legal, ganhando da Globo diversos momentos, né? Tá indo muito bem. E agora o Celso também melhor de saúde, né? Então eu também não acredito muito nisso não. Inclusive eu admiro muito o Celso, porque o Celso ele é guerreiro, né? Imagina, com a idade que ele tá, que já é acima dos 40 anos de idade, né? Beirando aí os 50, o Celso, ele não faz só televisão, né? Ele tem um canal no YouTube, ele produz muitos vídeos, ele está ativo nas redes sociais, né? E agora vai estrear um podcast, né? Que pode ser. Eu não sabia. Eu acho que vai ser muito legal, cara. Legal, não sabia. Vai estrear o Pode Ser. Pode ser de Celso. Ah, tá, muito bom. Pode ser, agora eu saquei. Boa. E você tá com um link podcast, né? Não, eu não tô mais no link. Não acredito. Mas não acredito. Sim. Por quê, rapaz? Eu vou lançar meu podcast. O link não era seu, não? Não, era da Record. Ah, entendi. O link eu jurava que você criou e a Record... Não. A Record me convidou para apresentar. E eu fui muito feliz apresentando o Link Podcast. Inclusive, esses dias eu fui lá participar. Só que aí a gente inverteu, né? Porque aí foi a primeira vez que eu fui entrevistado. E eu achei o máximo. Só que aí, agora eu vou lançar o meu. E vai ser um pouco diferente, assim. Então eu tô... Dá pra falar alguma coisa? Dá pra contar? Tem nome? Tem, vai chamar Chutando o Balde. Como é que é? Vai chamar Chutando o Balde. Chutando o Balde? Por causa do meu sobrenome, né? Chutando o Balde. E aí, então, peraí. Então o entrevistado vai lá pra chutar o balde de alguém, é isso? É? Também. Então, eu tô vendo que vai ser polêmica o negócio, hein? Vai ter treta, vai ter. Vai ser quente, vai sair fogo. Vai ter treta, mas a gente vai tentar resolver treta. Vai ser tipo um negócio diferente. A gente, tipo assim, pensou... Entendi. Então vai os casal... Vai no seu podcast os causadores de treta. Exatamente. E aí você vai ser o juiz que vai resolver a parada. Bem, não necessariamente eu, né? Não necessariamente vai ser tipo, você vai ser tipo o homem do sapato branco do YouTube. Podemos dizer assim, eu acho que talvez a Cristina Rocha dos famosos. Ai, meu Deus do céu, vai dar o que falar, hein, Matheus? Tomara, espero. O pessoal vai vai chutar o balde mesmo. Eu espero que chute o balde. A gente gosta de treta, confusão e gritaria. Dentro do limite, se for pra divertir sem entretenimento, menino, que a galera entregue muito entretenimento pra todo mundo pra gente dar risada. Com certeza. Eu acho que hoje em dia tem que tirar essa coisa do politicamente incorreto, né? Porque as pessoas hoje têm medo de falar as coisas, né? Eu falo que a vida da gente, a gente tem que ser sincero. Tem que ser sincero nas coisas. Eu gosto de ser assim, sincero. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você arrumou uma treta, não sei o quê? Arrumaram comigo, eu tenho que falar, tem que falar. Que eu vou ficar quieto, não é verdade? Então, assim, eu falo mesmo, quando me perguntam, teve treta, eu falo, tenho. Se precisar resolver, resolva. Mas assim... Né? Porque, sabe o que é o ruim da televisão? O único ruim da televisão é que muitas das vezes a treta acontece por conta de outras pessoas. Porque a outra pessoa não gosta de você, vai lá no ouvido daquela pessoa e fala, o Roger
falou mal de você, o Roger não gosta de você, o Roger não sei o quê. Mas de repente eu não falei nada. Aí a pessoa acredita. Só que ao invés da pessoa ir até você para falar, ó, Roger, eu não gostei daquilo não, cara. Pô, você pensar mal de mim assim, essas... Aí você resolve, você fala, peraí, que história é essa? Não, onde você ouviu isso? Aí você resolve, aí você fala, pô, não, nunca iria falar uma coisa dessa. Mas as pessoas não vão atrás para resolver e acreditam no que foi dito para elas. Então, muitas das coisas comigo aconteceram assim e depois eu vi que foram outras que disseram. Né? Não sei se com você é muito assim também. Na verdade, quando eu vejo uma situação que pode gerar alguns entendimentos, eu já entendi que às vezes eu vou ter que tomar a atitude de chegar e puxar para a conversa para evitar o disse-me-disse. Porque eu sou muito prático nessas coisas. Até para trabalhar com fofoca, com notícia de celebridades, às vezes as pessoas podem tirar assim da minha personalidade que eu sou um cara fifi, futriqueiro, que tipo, bota uma pessoa contra outra. Isso eu digo não que as pessoas que me acompanham, que gostam de mim, que me conhecem de verdade, sabem, mas eu digo a pessoa que não me conhece ou alguém que está mal intencionado. Então, o que eu prefiro? O olho no olho. Eu chego, converso, se eu ver alguma situação, eu vou falar, cara, aconteceu, não aconteceu, falei, não falei. Eu não fico esperando o negócio tomar proporção maiores. E se tomar, é porque algum lado escolheu. Tipo assim, beleza, a outra pessoa não quis resolver. E aí tudo bem, assim. Aí é uma escolha da pessoa. Mas eu chegar e contar minha versão, eu acho fundamental. Eu chego, me resolvo, explico, e cabe a pessoa acreditar ou não. Porque assim, eu tenho Ô, caráter. Valdir, peraí. Então, Quem que você tem treta mal resolvida? mal resolvida? Cara, eu acho que não é mal resolvida. Eu acho que eu tive algumas situações. Eu vou dar um exemplo com a Maíra Card, que eu acho que ficaram embaçadas porque tipo, ela foi no podcast, eu entrevistei ela, eu tinha entendido muito do lado dela, mas depois ela veio e começou tipo, me escrever umas coisas um pouco chatas, que eu acho que eu não merecia ler. A respeito do quê? Mas tipo, desde a hora da relação dela com o Arthur, durante o Big Brother, ela usava umas coisas assim. Ela acha que tudo é sobre ela. Eu acho que a Maíra tem um problema muito sério. Mas eu cheguei, quando eu fui entrevistá-la, ela foi lá no podcast, eu abri o jogo, o que eu pensava? Eu cheguei e falei, cara, eu tava lendo assim. Agora você está me mostrando um outro lado. Mas eu também acho que ela estava muito imbuída a fazer o Arthur campeão do Big Brother. E aí ela não via que do lado de fora tinha algumas questões que eu não conseguia ver como jornalista e como celebridade, porque ele tinha errado. Mas eu hoje, se você me perguntar, eu conversei com o Arthur algumas vezes, depois que ele saiu do programa. Como tudo na vida, tá, o Roger? Em histórias que são complexas de se explicar e etc., que a gente vê um casal brigando, eu digo isso assim, quem tá errado, quem tá certo. Cara, geralmente uma relação não dá certo só por causa de um. Os dois erram. Um talvez erre mais que o outro, mas os dois erram. Se o cara errou e o pessoal tá caindo matando em cima dele, ele vai ter uma justificativa, não que seja plausível sempre. Sim, eles trocam farpas até hoje. Sim. Meu Deus do céu. Até hoje. Mas aí eu fiquei meio tretado com ela. Uma vez a Jojo Todinho. A Jojo Todinho e o ex dela, eu tretei mesmo, porque primeiro que eles são dois mentirosos, né? Tipo, a Jojo, eu contei de uma forma tão educada, tão fofa. Eu poderia ter contado de um jeito tão verdadeiro, porque eu acho que nessa hora me faltou, foi ser verdadeiro quanto eles tretavam de verdade, ela e o Lucas. Eu contei, tipo, que era um desentendimento de casal. Ela veio, eu fiquei muito chateado com isso. Porque as pessoas acham que elas podem fazer o que passa na cabeça delas. Ela veio, me desmentiu, falando que ela e o Lucas não brigavam, que estava tudo bem. Olha, isso nas vésperas de anunciar a separação, ela negou a separação. E mais, ela virou e falou assim, cara, isso me doeu. E eu guardo mal, eu vou falar um negócio, eu já vi o Léo Dias falando, não é que eu guardo mal, eu guardo nomes, e guardo mesmo. Eu sou um cara do bem, velho, tipo, eu não desejo mal pra ninguém. Mas também eu tenho o meu orgulho e tenho o meu caráter aqui, que tipo, eu não posso... Ela foi lá, além de me desmentir, ela e ele, ela virou e falou assim,
Mas quem vai dar credibilidade pro menino que fez aquilo que ele fez lá com a Clara? Tipo assim, mano, eu não precisava ouvir isso naquele dia, sabe? Tipo, ela pegou uma história, velho, e jogou a verdadeira do casamento dela, das brigas. Eu não tinha contado da missa metade. Eu não fui um filho da mãe, e ela sabe disso, pois ela foi lá no story dela e falou isso. Aí o que os fãs dela fizeram? Foram lá na minha rede social. A história já tinha passado, ninguém comentando mais. Os fãs dela começaram a ir lá e me atacar, falar dessa história. E é assim, velho, eu vou te falar um negócio. Qual que é a história, o resumo? Isso para qualquer jornalista. Se você é jornalista celebridade, você vai trabalhar. Se um dia você tiver um caso complicado que você se envolver. No dia que eu solto uma fofoca que o fã do famoso X não gosta, que o fã do famoso X, a primeira coisa que eles fazem é ir no Twitter me detonar, ir no Instagram e voltar com essa história. Então, por que eu fiquei chateado com a Jojo? Isso eu diria que é uma treta. Porque ali eu vi o quanto ela foi maldosa. Ela pegou um negócio que ela sabia que era verdade e quis me descredibilizar pegando algo que não foi legal, que não era um episódio que eu não faria jamais com alguém, jamais faria. Então eu fico chateado quando eu vejo que o ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa. Mesmo, né? tocar na ferida, velho. E tipo assim, sabendo que é verdade, a nota que eu soltei era um trem tão bobo para o que de fato era. Depois as pessoas viram que os BOs que eles viviam, eles começaram a se entregar, eles mesmos um entregavam o outro. E eu... stories, né? Fazer story, falar do dinheiro, né, da briga lá, Pink Money. Uma exposição absurda. Exposição absurda. Coisa que eu sabia, cara, que as pessoas que frequentavam a casa ouviam, me mostravam. E, cara, eu não contei nada. Então ela poderia ter sido pelo menos ser humano correta, porque eu até ali, velho, eu respeitava a Jojo. Pra mim ela era uma cidade. Depois desse dia eu olhei pra ela e falei, cara, ela não é essa pessoa que eu achava que ela fosse só espontânea. Não, ela é maldosa. A Jojo é maldosa. Ela não é uma pessoa que só fala porque fala, não, ela tá tocando num negócio que é um negócio que é uma ferida. Ou seja, ela tá querendo me silenciar, me calar, por conta dos hates que os fãs dela vão me dar. Me deram. Mas eu não tenho medo de hate. Isso é um ponto. Se eu tiver medo de hate, eu não trabalho, velho. Então eu não posso ter medo de fã apaixonado que acha que o artista é perfeito. Não é, nós somos seres humanos. Eu também. Eu errei. Não falei aqui. Errei, já errei várias vezes. Infelizmente vou errar mais. Mas não coloquem os artistas, isso que me dá mais raiva às vezes dos fãs, num pedestal, velho, que parece que o cara não pode errar, que o cara não pode falhar, e que o mensageiro que tá dando a notícia da falha é o crápula. E não é, velho. É só trabalho. É meu trabalho. Nossa, então a Jojo tá usando os fãs para tentar te derrubar. Eu acho que ela tenta, não, isso já tem tempo, foi antes da separação, ela tentou, mas não fez nem cosquinha, não, porque ali eu já tava forte, velho. Tipo assim, se ela tivesse me pegado no momento mais frágil, eu vou te falar qual foi o ponto. E eu levei isso pra minha análise, inclusive. Que ela me tocou num lugar que eu já tava melhor na hora, mas se ela tivesse, naquele momento do caos ali, que eu vivi nos primeiros momentos, ela teria, tipo, feito algo muito mais cruel do que foi. Porque os fãs dela foram bastante agressivos, entendeu? Entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, só voltando na Mayra Card. Você acha que esse relacionamento com o Rico é verdadeiro? Eu acho que a corda e a caçamba. O casal. Que é perfeito, é a junção perfeita. Aquilo ali é ladeira abaixo do que... Não tem o que falar. Porque eu vou te falar, eu expliquei isso anteontem. Eu estava na casa de um amigo conversando sobre isso. Eu sei separar duas coisas. A competência profissional, porque eu acho o Thiago... Eu consumo os conteúdos do Thiago, do Primo Rico. Eu gosto, acho ele um cara inteligente. Ele mesmo fala, né? Ele é comunicativo, habilidoso, é um bom professor. Eu acho o cara sensacional no trabalho. Ela, como vendedora e uma pessoa de mente criativa que criou um curso de emagrecer, gênia, tá? Ganha dinheiro, vende pra caramba. Agora, isso não quer dizer sobre o caráter das pessoas. Isso quer dizer sobre competência. Sobre caráter, a Maíra, agora eu não estou falando do Thiago, ela me provou por A mais B que pra mim ela tem um caráter duvidoso. Eu duvido. Por quê? Porque ela joga conforme os interesses dela, ela muda de opinião, ela prejudica, ao mesmo tempo que ela ama, ela depois joga contra. Cara, não tem como eu entender alguém que fala que ama num dia e outro dia
e ao mesmo tempo que fala que ama, tá com um arsenal querendo destruir o outro. Eu acho super questionável a relação dela com o Arthur Aguiar. Isso pra mim nunca vai ser amor. Isso não é amor. Então, assim, quando a gente tem coragem de ferir alguém que a gente fala que ama, isso pra mim é falta de caráter. No mínimo, se eu te amo, se eu quero construir uma história com você, eu não vou jogar na mão das pessoas o seu pior. Eu não vou entregar para as pessoas aquilo que pode te derrubar. Porque senão você está sendo, a grande verdade, um FDP. Entendeu? Então, eu posso dizer para você, por A mais B, que foi a hora que eu entendi que, tipo, mano, com a Maíra não tem conversa. Eu não quero conversar mais. Porque até a hora que eu entendi ela como uma profissional genial, que eu acho que ela é, e como uma esposa apaixonada, era uma coisa. Na hora que eu entendi que ela é pior do que isso, do que uma mulher que simplesmente fala que ama, mas que se quiser derrubar alguém, ela vai fazer de tudo para derrubar, eu falei, cara, não é uma pessoa com quem eu quero ter algum tipo de contato. Né? E o pior, tá? Isso é uma coisa que me dói muito. Isso me dói do fundo da minha alma. Eu acho que é um trem que mais me dói. Quando as pessoas começam a colocar Deus, Jesus no meio. Usar o nome de Deus para parecer que o que elas fazem é menos pior. Cara, deixa Deus em paz, deixa Jesus em paz, sabe? Resolve os seus problemas aí, tome as suas atitudes, mas não fica usando disso para que as pessoas tenham compaixão ou entendam as suas atitudes, porque tem coisa que não tem como justificar. Não tem como. Não, e se você parar para pensar, foram 2 meses de namoro e já estão noivos, já vão se casar. Que coisa maluca, que rapidez, né? Relacionamento express. Mas eu posso falar, por isso que eu acho que a corda é a caçamba. Eu acho que combina ali pelos interesses que os unem. Para mim está muito claro quando a gente pega entrevistas do Thiago e ele verbaliza sobre as prioridades de vida dele frente às relações pessoais e às relações profissionais, assim como o que a Maíra Card busca na vida. Então eles estão no mesmo propósito, cara. 2 meses, fosse 1 mês, se eles pudessem, eles avançavam, eles vão casar, acho que agora em agosto, né? Eu acompanho eles, o meu trabalho me força a acompanhar essa história e com muito pesar no meu coração, porque na verdade eu tenho às vezes essa sensação que tem celebridades e celebridades. A Mayra Card é uma artista que eu tenho que acompanhar porque ela dá engajamento, porque ela sabe ser polêmica. A Maíra sabe trazer audiência. Esse é o ponto. Assim ela como sabe a Jojo também, né? Sim, porra, Jojo é um exemplo de alguém que precisa disso. Então aí que tá. Essas 2 pessoas, a Maíra e a Jojo, a treta contigo só foi pela internet ou já teve tete a tete? Não, com a Jojo eu nunca tive tete a tete. A gente teve conversas de áudio, né? Tipo assim, a gente ficou trocando mensagem de áudio, assim como eu também tive algumas discussões com o Lucas, ex-marido dela, por áudio e mensagem. Com a Maíra Card, a gente conversou pessoalmente. Mas aí que tá. Quando eu conversei pessoalmente, a gente se falou muito no sentido de resolução. No sentido assim, cara, eu tô expondo meu ponto de vista, eu achei audacioso, sendo bem sincero da parte dela, ver alguém que critica tanto, ela ir me dar uma entrevista, conversar. Eu acho que é de uma grandeza da parte dela sentar e conversar. Porque tem gente, esse é o ponto, que eu já falei aqui, que às vezes compra um recorte e fala assim, cara, se eu conhecer essa pessoa, ela vai mudar a opinião, ela vai entender. Eu sentei com a Maíra para conversar, entrevistá-la e criar ali alguma proximidade com esse objetivo. E eu sei que foi o objetivo dela, porque quando isso aconteceu, a gente estava de coração aberto. Mas o ponto é que eu não posso me apegar a uma conversa de um dia, de um momento, de uma situação, e achar que a partir de agora ela pode fazer as merdas todas, ela pode fazer tudo, e eu vou ficar aqui no meu lugar, de um cara que trabalha com isso, quietinho, calado, com a minha opinião modificada. Ela teve a audácia, cara, é bizarro, eu até vou falar isso publicamente, porque é importante. Ela falou assim, não, porque eu achei que a gente ia ser resolvido, e assim, se você não tivesse falando essas coisas, isso o Arthur ainda estava confinado, o Arthur ia te dar uma entrevista, eu ia priorizar ele para você entrevistar. Cara, como se eu estivesse vendendo as minhas opiniões, meu caráter, o meu pensamento, para uma entrevista com o Arthur Aguiar. Me desculpa, tipo assim,
Não, não é sobre isso. Eu não estou, tipo, negociando o que eu penso, aquilo que eu acredito, que é a minha essência, frente a uma entrevista. Caramba, eu posso perder a entrevista que for. A entrevista que for, com quem for. Não é, eu não tô fazendo isso para querer uma entrevista, para querer uma manchete, ou para querer... Não, o meu trabalho, de alguma maneira, eu influencio pessoas. E isso eu concordo com o jogam para mim. A minha opinião vai influenciar de outras pessoas. E eu quero que elas sejam, no mínimo, coerentes com aquilo que eu acredito. No mínimo. É ser algo que eu sou capaz de sustentar como homem, como profissional. Então, enfim, é isso. É isso, Matheus. Bom, estamos chegando ao final da nossa live. Quero muito agradecer e lembrar a todos que todo primeiro domingo do mês sempre tem essa live, esquenta de um vídeo novo da intervenção, sempre com algum famoso aí junto, batendo um bate-papo, conhecendo um pouco da carreira, as curiosidades, segredos e tudo mais que envolve, né, esse nosso meio artístico, né? E aí, em seguida, estreia um vídeo novo. O vídeo novo do Intervenção é a entrevista com o elenco da mais nova novela da SBT, A Infância de Romeu e Julieta, que está muito legal, porque diferente dos outros vídeos, a gente foi a fundo para conhecer essa garotada, para saber quem é quem, de onde veio, se é a estreia na televisão, se não é, se veio da Globo, se veio da Record, se veio de outro lugar, e curiosidades também da vida pessoal, né? Que é muito interessante. Então, vale a pena assistir e se inscrever no nosso canal. Quero realmente agradecer você, Matheus, por estar aqui com a gente, né? Por abrir o coração, por falar de temas até polêmicos demais. Pensei que você nem ia falar sobre o tema da Clara, mas falou, né? Com propriedade, falou com coração e foi bom demais. Você é um cara que dentro dessa história eu vi que ali na sua palavra tinha uma verdade, né? Uma verdade que precisa ser vista, que de qualquer forma ter aí um perdão, embora não foi você que divulgou na maldade, né? Essa notícia, e aprendeu com tudo isso, né? Teve a humildade de reconhecer e aprender com tudo isso, e que bacana que está ali no Melhor da Tarde, que bacana que está ao lado da querida Kátia Fonseca, que eu tenho profunda gratidão, está do lado de também amigos como o Alex, está do lado também do Rafael Pessina, que também é muito querido, está do lado da Mama Brusqueta. Então, assim, é muito bacana, espero que seja uma parceria de longa data, porque trabalhar com a Kátia é gostoso, com o Rico também é gostoso e bom demais. E desejo tudo de bom, de melhor, viu, meu amigo? Obrigado pelo carinho do convite, do convite também, por assim, de alguma maneira, eu sinto que você tem uma missão muito legal no nosso meio, de somar, de dar oportunidade, de ouvir, de entrevistar. Então, que você mantenha, que Deus continue te abençoando, que você se mantenha nesse propósito, porque você tem o seu talento, você tem suas habilidades e, de fato, é sempre bom ver alguém que está disposto a entregar conteúdo de qualidade, a fazer a diferença no meio, que tem esse comprometimento, que eu acho muito interessante, que você leva muito a sério, você tem frequência, tem assiduidade, tem qualidade no seu conteúdo. Então, para mim é uma alegria poder conversar com você. Quando veio o convite, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz e honrado. Então, obrigado mesmo pelo carinho. Não, imagina. E lembrando que a live fica salva aqui no Instagram e será reexibida domingo que vem em um formato diferente no canal Intervenção, né? Para você que perdeu, pegou pela metade, que assistiu do começo ao fim, porque rendeu demais e foi muito bom esse bate-papo. Agora, ó, só um sorrisão para ser a capa do nosso vídeo. Deixa eu entrar, deixa eu ver. Acho que aqui dentro dá para tirar mais luz. Deixa eu ver. Acho que a luz vai estar... Vamos lá, fotinha, atenção. Aê! Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Ron. Muito obrigado mesmo, viu? Carinho, viu? Obrigado para todo mundo que acompanhou, assistiu. Eu tenho só que agradecer essa galera que, enfim, dá todo esse carinho, essa força na internet, esses seguidores que são maravilhosos. Obrigado mesmo. Muito bom. Nós voltamos mês que vem, às 18 horas, com a Live Esquenta, e 20 horas a estreia de mais um vídeo novo
no canal Intervenção. Gente, Beijo, um Thalia. excelente domingo, uma ótima semana, tudo de bom e de melhor para todos vocês e para você também. Viu, Matheus? Beijo, Roger. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente!